Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, não sei que hora você está assistindo, mas quero compartilhar com você a palavra do dia. E a palavra do dia hoje, eu vou começar te fazendo uma pergunta, e você pode responder aí nos comentários, tá bem? Qual é a sua função no corpo de Cristo? Qual é a sua função no corpo de Cristo? Para o que foi que o Senhor te chamou? Quando nós olhamos para a palavra de Deus e vamos analisar as características do povo de Deus, nós vemos que todo mundo tem função. Como diz 1 Coríntios, a partir do verso 12, nós vamos ler já. Vai falar que todo mundo tem uma função e toda parte do corpo humano ela é importante, ela é necessária, ela é de fundamental importância, o dedinho para que te dê firmeza, tanto do pé também para que te dê equilíbrio, todas as partes do seu corpo elas são importantes. E qual é a sua função no corpo de Cristo? Quando eu me vi me perguntando sobre isso em pensamento, me veio assim algumas situações como existiam pessoas no tempo de Jesus que tinham umas características que estavam no tempo de Jesus, andavam até seguindo Jesus, ou em outras palavras, perseguindo Jesus, que tinham muita crítica, que tinham muitos argumentos, mas não aceitavam a vida de Cristo como lhe estava sendo proposta. Nessas pessoas que não seguiam, mas na verdade estavam perseguindo a Cristo, a vida não os alcançou, porque eles rejeitaram a vida. A minha pergunta é: qual é a sua função no corpo de Cristo? Tem a ideia de fazer uma assimilação sobre isso. Será que eu estou ligado ao corpo de Cristo com um propósito claro? Porque se eu não estou ligado ao corpo de Cristo com um propósito claro, de repente pode ser o seu caso, hoje é importantíssimo, além de eu quero te abençoar hoje, te ensinando a buscar o Senhor, mas buscar o Senhor é para encontrar o seu propósito no corpo de Cristo. Não há nenhum membro do corpo de Cristo que não tenha a função dada por Deus, mas pode ser que tenham pessoas que fazem parte do corpo de Cristo que não estão exercendo a sua função nesse corpo. Então, qual é a sua função no corpo de Cristo? Nós temos muitas delas, temos muitos dons, muitas qualidades de dons. A palavra de Deus fala que nós devemos buscar estes dons. O verso 31, que era o último que nós vimos ler, fala assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Buscai com zelo, com atenção, com dedicação, com perseverança, o quê? Os melhores dons. Como? Com jejum, com oração, com leitura da palavra, buscando sabedoria, buscando conhecimento no Senhor. Então não tem outra forma de você buscar isso se não for através da santificação e da persistência, da sua perseverança na busca, como o nosso pastor falou, o apóstolo, seja intencionalmente intenso. Para quê? Para que você descubra a sua função no corpo. Não existe nenhum membro do corpo que não tenha a sua função. Então, se hoje você faz parte do corpo de Cristo, seja em qualquer lugar que você esteja, e você não está sendo produtivo para o corpo de Cristo, eu quero te provocar você a você buscar os dons do Senhor para a sua vida, para que você seja útil no corpo de Cristo. Se você não sabe o que fazer, procure o seu pastor. Se você é daqui, me procure, para que você: pastor, olha, eu quero ser útil ao corpo de Cristo, o que eu preciso fazer? E aqui eu vou poder te orientar. Se você é de outro lugar, está sem igreja, fala comigo, que eu também vou te orientar o que você deve fazer para então ser útil no corpo de Cristo. Amém? Lembre disso. Não há membro sem função dentro do corpo, e não importa qual seja a situação. Às vezes um membro que às vezes você: olha, eu até sou útil no corpo de Cristo, mas a minha função é tão pequena. Se nós lêssemos aqui todo o texto de 1 Coríntios capítulo 12 até o verso 31, o texto vai dizer que os membros que são os menos honrosos é onde o Senhor demanda mais honra.
entende? Para que haja equilíbrio em todo o corpo. Então, qual é a parte do corpo humano que nós mais desprezamos? Vamos dizer que seja o de excreção. E ele é tão importante que, se ele não fizer a sua função, traz doença para todo o corpo. Entende? Então não importa qual seja a sua função no corpo de Cristo, ela é importante, mas o importante é que você tenha uma função clara no corpo de Cristo. Falando sobre isso e remetendo sobre aquilo que eu tinha falado, você tendo uma função no corpo de Cristo, é importante que você não haja com a característica daqueles que não fazem parte do corpo de Cristo, porque olha o que diz Romanos 14, vai dizer assim, o 13 também vai dizer, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, já entendeu o seu dom e a sua função, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Então, se a sua vida não expressa o amor de Deus, vai ser como um metal que soa, um sino que tine, incomoda. Está me entendendo? Essa vida incomoda, não há expressão de amor, mas há reclamação, há crítica, há emburramento, né? Há paralisia, tenta frear o corpo de Cristo em vez de contribuir para o avanço, tenta tirar a fé das pessoas em vez de unir, aumentar a fé das pessoas, não tenta unir as pessoas, mas tenta separar as pessoas com as suas ações. Então o Senhor diz que não importa, pode ter os melhores dos dons, né? Pode falar a língua dos anjos, né? Pode ter tudo, mas se não tiver amor, irmãos, não serve. Ele vai continuar dizendo assim, e ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Então, irmãos, o texto deixa claro aqui, que não importa os dons que nós tenhamos, a força que a gente faça para fazer algumas pequenas obras, se não for feita com amor, isso de nada vai aproveitar, entende? Nem quando Jesus voltar, isso vai contar para a obra do reino, porque tudo que nós fizermos tem que fazer com amor. E você viu aqui o que é o amor? O amor é sacrifício, o amor é doação, não é esperar algo em troca, é você sempre entregar para as pessoas, no ambiente onde você vive, na igreja onde você frequenta. Para quê? Para que o amor de Deus cresça, para que os dons façam sentido, edificando o corpo de Cristo. Os seus dons é para edificar o corpo de Cristo, não é para outra coisa, não é para o seu bem próprio, não é para a sua exaltação, não é para a sua glorificação. Qual é a sua função no corpo de Cristo? Lembre, não é criticar, não é separar, não é dividir, mas é fortalecer em amor. Amém? Foi edificado, uma palavra hoje um pouquinho mais dura, né? Mas é para o seu bem, é para o seu crescimento, é para que você possa crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Amém? Vamos orar? Quero te abençoar hoje. Feche os seus olhos, se você pode, abre as suas mãos. Senhor Deus, abençoa, Pai, a vida deste homem, dessa mulher que assiste agora, essa devocional. Que a Tua graça, Deus, venha, Deus, tirar, ó Pai, tudo aquilo que impede de ver a vida como o Senhor vê. Ajude-nos, ó Pai, a andarmos em amor. Esse amor, ó Pai, que o Senhor acabou de nos ensinar, de 1 Coríntios capítulo 13. Ajude-nos, ó Deus, a andarmos em amor, a sermos perseverantes, a não desistirmos, ó Deus, como fazíamos, ó Pai, tão facilmente,
como por causa da nossa alma, ó Pai, mudávamos de opinião muito fácil, mas, ó Deus, ajude-nos a viver em amor e a desfrutarmos da Tua graça e da Tua presença. Abençoa, Deus, o trabalho dos Seus filhos, Pai, aos desafios de hoje, ó Deus, que o Senhor dê aos Teus filhos a solução, a palavra, ó Deus, de sabedoria, a ousadia, ó Pai, para viver o sobrenatural no Senhor, e ajude-nos, ó Pai, a buscarmos hoje os dons do Senhor e termos função no corpo de Cristo, a não sermos, ó Pai, meros recebedores, mas sermos também, ó Deus, edificadores dessa obra que o Senhor nos chamou. Assim nós oramos, ó Deus, e abençoamos a vida dos Teus filhos, da sua família, os seus familiares, que haja saúde, que haja paz, que haja alegria, que haja amor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Curta, compartilha, abençoe mais vidas em nome de Jesus. Fique com Deus. Tchau, tchau.